Estamos aqui na página 366, em usufrua da companhia e elogio o cozinheiro. A gratidão, a alegria e a esperança são indispensáveis nesse processo. Não se trata de agradecer tão somente a todos os que contribuíram de forma direta ou indireta para que o alimento chegasse à mesa. Mais que isso, trata-se do compromisso assumido perante a lei de promover os nutrientes assimilados por meio de uma vivência condizente com as aspirações que acabamos, tornando-os partes integrantes de nossa consciência. Cada pensamento emitido, cada emoção exteriorizada, cada sentimento manifestado, cada palavra proferida, cada ação levada a efeito, antes, durante e após a escolha, o preparo e a assimilação dos alimentos, transformá-los à semelhança do teor desses conteúdos expressados na vida de relação. A alegria antes, durante e após o repasto fará com que as células se tornem mais receptivas, assim favorecendo a assimilação dos elementos, nutrientes e mensageiros psicoeletroquímicos, restauradores e mantenedores da nossa saúde. A esperança é importantíssima nesse cenário por se tratar de uma fonte geratriz de imensurável recurso. Em outras palavras, a esperança revitaliza a ação, gerando hormônios, unidades organizadoras e princípios vitais, recursos imprescindíveis ao êxito. O exercício dessas três virtudes, a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança das melhorias, aliadas, fortalece em milhares de vezes a capacidade defensiva de nosso sistema imunológico. Vale a pena exercitá-las diuturnamente. Essa é a sexta recomendação. Aqui a gente vê o seguinte, tudo que a gente já aprendeu, né, outrora, dos outros itens. É importante que na hora da alimentação você esteja, em primeiro lugar, em harmonia, que às vezes a gente não consegue e é doloroso, né? Porque precisa de uma intimidade entre você e o alimento. E tudo aquilo que está à sua volta, servindo e tal. Então, se você não tiver essa harmonia, a companhia agradável de alguém que esteja também em harmonia, você realmente não faz esse papel, esse processo não se dá de forma proposta. Né? Essa integração entre a consciência daquilo que você está ingerindo para promover e todo o resto, o reconhecimento daqueles que tiveram o trabalho de plantar, os outros de colher, os outros de trazer até os pontos de distribuição, e também os distribuidores trazer para você, para colocar à sua mesa, aquele que processou o cozimento de toda aquela alimentação. Então, tudo isso é muito importante que a gente tenha gratidão por tudo isso, porque nós que moramos principalmente nós que moramos na região urbana, né? Nós temos uma dificuldade muito grande em produzir o próprio alimento. Então, quem já viveu numa propriedade rural, onde você era quase autossuficiente, que produzia tudo que estava na sua mesa, primeiro que você olhava cada coisa daquela como se fosse um milagre da vida. Né? Você planta uma árvore, daí a pouco ela está florescendo, daí a pouco ela está enfrutecendo. E
aquilo era uma magia, na verdade. Quando você colocava aquilo à mesa, você às vezes nem acreditava que você tinha colocado lá sementinhas e que tinha limpado, que tinha chegado terra por pé e tal, e de repente estava aquela maravilha alimentando você e sua família. Era uma coisa maravilhosa. Falo de casa porque vivi isso. E hoje a gente, na cidade, não tem essa possibilidade de fazer o que a gente fizera, e é imprescindível que a gente tenha esse reconhecimento. Além dessa promoção desses alimentos, além dessa promoção dessas criaturinhas que estão ali em busca dessa promoção, nós temos que ter realmente gratidão por todo aquele que planta, que traz, que distribui, enfim, todo o que prepara, todo esse processo. Eu acho que é importante realmente. Eu aprendi isso com o despertar da consciência, porque antes a gente já meditava em cima da beleza que era a vida, não é? Mas não com esse teor de profundidade. O despertar veio realmente nos balançar, dar um choque de realidade. Olha, não é só isso, não é só uma sementinha, só uma frutinha. É vida que precisa se deslocar, que precisa crescer, que precisa evoluir. E a gente hoje tem consciência do nosso papel perante toda a nossa alimentação e tudo aquilo que nos envolve. Devemos ser gratos e compreender isso como aqueles que estão acima de nós estão nos dando a mão, nós também temos que nos dar a mão àqueles que estão abaixo de nós. E é isso, como disse Sebastião, já falei demais do meu tamanho. Vocês fiquem à vontade. Fala, Miranda. Aqui eu entendo que o Sebastião coloca sobre a nossa postura, né, que a gente tem que ter no momento da alimentação. Não seria só no momento da alimentação, né, mas como está se tratando desse assunto, seria o tempo todo durante o dia. E como ele fala aqui no finalzinho, o exercício dessas 3 virtudes, né? Então, gratidão, alegria e esperança são virtudes construídas dentro do nosso multiverso, né? E, como a gente sabe, só desce quem subiu, então elas descem como diretrizes, né? Para que esses elementos que vão se achegar através dos alimentos, nesse momento do alimento denso, né? Esses nutrientes, eles sejam abraçados e bem conduzidos dentro do nosso universo. A gente dando uma tarefa para eles, uma orientação. E se a gente está presente na ação, isso vai funcionar, né? Se a gente está olhando WhatsApp, ou assistindo jornal, brigando, ou discutindo, o negócio não funciona do jeito que tem que ser, então a gente acaba perdendo tempo, né? Então, são virtudes que nos fazem sair do automatismo, né? Que a gente vem há milênios caminhando nesses automatismos e que precisam ser... ter uma nova visão sobre tudo isso, né? E a gente se autopromover enquanto ser humano nessa busca dessa autoiluminação. Isso. A Miranda falou, precisamos estar presente, né, em harmonia, em alegria, em gratidão pela vida, esperança de melhoras. É a Marcela? Fala, Marcela. Eu não tenho muita cara de Marcela, não. Eu não estava vendo se eu... Estava fechado para mim, Alexandre. É fake, não, mas a Marcela está aqui, ó. Ah, tá bom. Pode falar. Tá bom. É o seguinte, o que eu vou falar, na verdade, o Sebastião vai lembrar um pouco disso, mas quando nós falamos, o livro já estava pronto, né? Que, aliás, estava bem pronto e bastante divulgado, e eu nem sei se o Sebastião atualizou a visão dele. Eu atualizei a minha, né? Qual é a visão? É que o Miramês, ele diz que a aceitação dilata todas as demais virtudes. A aceitação. E essa gratidão, alegria e esperança, há muitos anos
me acompanha de como entender isso. E aí eu comecei a refletir se é possível você ser grato sem antes aceitar. Eu não entendi como sendo possível. Então, que foi que eu atualizei a minha visão, né? De que antes de ser grato, você tem de aceitar. Aceitar o alimento, aceitar as condições de trabalho, aceitar a vida que Deus te dá, aceitar as condições físicas que você tem, aceitar. Aí, a partir do momento que você aceita, é como se agora você estivesse pronto para agradecer. Aí você vai entrar nesse processo que todo mundo comentou. Então, a minha contribuição é de que eu acrescentei na minha visão como um item formador, um item preparatório, um item que dilata as demais virtudes, a aceitação. Era isso. Você falando, Alexandre, eu lembrei que eu gosto muito de falar. A gente compreendendo a vida como ela é, né? Isso dá uma paz muito grande, né? Então, a gente sempre vai estar em harmonia, compreendendo tudo que está acontecendo, né? Ou de bom, ou não muito bom, mas compreendendo, né? Isso nos dá muita paz. Então, aí que você falou, Quem só quer falar? continuando, né, Luci, para você aceitar, você vai ter que respeitar e compreender. Se você não respeitar e não compreender, você não vai aceitar, né? E respeitar e compreender faz parte da fé. Então, lá no começo, você está remetendo à fé de novo, né? Então, o Sebastião foi quem mais para mim falou de fé e da importância de entender que a fé é mãe de todas as virtudes. Então, se ela é mãe de todas as virtudes, ela é mãe da gratidão, mãe da alegria, mãe da esperança. E zela atentamente por todas as suas filhas, né? Então, se zela, ela está sempre acompanhando, nunca desgruda das suas filhas, que são as demais virtudes. Então, fechando o raciocínio, assim, nós temos a fé acompanhando, sendo a guardiã de todas as filhas, a tutora, né? E aí, para chegar na gratidão, eu compreendo que eu preciso entrar na aceitação que está de mãos dadas com o respeito e com a compreensão. A fé é quando se tem certeza, só tem certeza após a compreensão. Deu certinho. Mas o Alexandre trouxe o adendo, e Chico também já dizia que a primeira coisa é a aceitação. E Hamed trouxe a deixa, né? Que aceitar é ter a capacidade de reconhecer que está acontecendo alguma coisa, avaliar a situação e propor mudança. E nessa mudança é que começa o exercício das outras virtudes, a começar pela disciplina. Eu vou falar um pouquinho, mais focado no tema assim, da alimentação. É o que eu percebo assim na prática do alimento. Eu não conhecia não tinha esse conhecimento no momento de se alimentar, né? O nosso mental, né? Alegria, esperança, isso a gente vê descobrindo com o despertar da consciência, né? Com o estudo, era mais que um robô, né? Não é porque a gente passa quase 40 anos dentro de uma empresa e vai almoçar e vai para refeitório, quando come de quentinha, só falando assim na mais questão mais prática do alimento, né? E você não tem, eu mesmo não tinha essa coisa, então você tá envolvido em pensamento de trabalho, de, de uma infinidade de coisas, de, de briga com colega, de uma discussão anterior ao almoço que teve com qualquer, enfim, de tudo aquilo eu descarregava, vamos dizer assim. Ou eu descarregava ou eu não
me interiorizava para, na hora do almoço, da refeição, seja ela de tarde, de manhã ou de noite, interiorizar aquela coisa, né? Ao longo do tempo, aí eu vim percebendo, depois do estudo, da leitura, como é realmente que tem a importância, tanto lá no passado como hoje. E eu vejo hoje, aí fica para o grupo, para Sebastião até, eu tenho uma esposa, às vezes a gente come muito fora. Essa questão de comer fora não é a minha praia, não, mas eu prefiro mais em casa, mas a gente come devido às circunstâncias muito de quentinha, e eu vou nos lugares fazer ou trazer para casa para almoçar em casa ou a gente almoça lá. E quando eu vou para Salvador, tem um restaurante lá que é o Grão, é só produtos naturais. Aí eu percebi em tudo, é perceptível, você vê a atmosfera de como é lá, que eles dão o tratamento ao alimento, de como é nos restaurantes convencionais que eu entro, né, e participo. Não sei na cidade de vocês se são a mesma coisa, não posso generalizar. Mas lá é impressionante, você não tem, aí eu começo a comentar aqui, né, quando eu trago para cá, aí em Pujuca eu trago para cá a vivência de lá e falo para as pessoas. E já levei, aí todo mundo cria aquela resistência, não, mas é porque é comida natural, não sei o quê, eu não gosto. Aí às vezes eu levo alguns desses que se opõem e chegam lá e ficam encantados. E lá, gente, é assim. Eu não sei se todos são iguais. Você tem você tem uma rampa. Primeiro você entra, o ambiente é todo diferente, né? Você não vai logo, não tem as vasilhas da comida para você ir passando. Tem uma rampa de vidro, de acrílico, toda na altura. A cozinha de fundo que você vê, o fundo lá sendo as coisas preparado, e as pessoas não têm contato. Você vai passando, faz sua higiene, né? Tem os banheiros, aquela coisa toda antes. Você vai passando e vai escolhendo. Aí se trata de uma comida mais natural, né? Não tem animais sacrificados, né? Então tudo é natural, é da linha natural. Mas você vê que o modo de agir poderia ser empregado nos outros lugares. E a diferença, a pessoa toda de branco, parece um médico, toda de branco, com máscara, com a borra, e você não pega nos alimentos. E ela é da linha naturalista, que você deve conhecer, que ela diz que o grão, nessa mesma filosofia, que o alimento tem vida, tem sentimento, aquela coisa toda, e escolhe, ao seu passar na rampa, e vai colocando no prato, e não tem contato nenhum. Chega lá, no final é que você pesa e tira o seu alimento. Partindo para cá, para as outras convencionais, totalmente diferente. Eu converso aqui, às vezes eu comento, a pessoa está em cima do alimento, chegou da rua, pegou enfim, é uma infinidade de coisas que eu não sei. Aí, Sebastião, vocês que estudam mais tempo, em que momento, se isso é bom ou ruim, ou se em você, né, essa alegria, esperança, a aceitação, todos esses conceitos, mesmo você estando nesse lugar, porque você não pode estar almoçando, você não vai toda vez que poder almoçar ir para Salvador para almoçar no grão. E isso é incomum. Os outros são assim. Se isso como é que você se protege? Almoçando, você tem que almoçar. E o ambiente é aquele, diferente do que você já conhece. Tem uma maneira de você almoçar lá e se proteger, fazer com que o alimento em você repercuta o que você espera no seu interior, ou aquele alimento já está, vamos dizer assim, não sei se a palavra é certa, se ele já está contaminado, ou será agredido pelas pessoas que não têm o hábito de seguir, que não seguem, não estão tendo tratamento.
Essa é a minha dúvida, entendeu? É o que eu trago na prática e tiro essa dúvida aqui. Se é ou não. Ou se você já está com uma coisa, não. Você pode fazer isso e não tem. Mas você já está comendo um alimento lá pelos pensamentos, a maioria, né? Pelos pensamentos, pela maneira que manuseia, pela maneira que foi feita, você se... Em que momento é? A minha dúvida sempre foi essa, que me acompanha. Pode responder, Alexandre, tem muita gente, a Margarida, Miranda, Marcelinha que está... Pessoal, eu estou chegando agora, estou só escutando vocês. A única coisa que eu entendo de tudo isso é que nada para nós pode ser imposto. Então, eu gosto do livro Despertar da Consciência, porque eu acho que tudo é um despertar para cada um de nós. Acho que a gente passa por fases. Quando a gente é jovem, a gente quer experimentar de tudo. Depois, conforme a idade vai chegando, a gente vai alcançando algumas limitações e nos modificando em muitas coisas. Então, não tenho muito o que falar para vocês sobre isso, né? Vou ouvir vocês primeiro. Mas, para mim, o que eu entendo assim, sobre tudo isso é que mesmo tanto na alimentação como em qualquer escolha que nós façamos na nossa vida, ela é um despertar da consciência de cada um de nós, né? A gente vai aprendendo. A vida é um eterno aprender, né? Então, para isso estou aqui, para aprender com vocês. Então, é só isso que eu tenho para dizer agora no momento, né? Eu vou falar rapidinho, tá, Alexandre? Eu penso que a comida pode ter feito do jeito que for. A pessoa não pode não estar em harmonia, né? Não estava muito legal fazendo a comida, mas se a gente tiver com a gratidão pela vida, a alegria de viver, a esperança de melhoras, então a gente vai modificar esse alimento na hora de nós alimentar ele, né? Na hora da nossa refeição. O que o Marilton comentou é bem interessante a colocação que ele fez, né? Por que que eu digo que eu sou polêmico, né? Porque eu não sei, Sebastião me conhece, eu tento pensar fora do convencional. Então, assim, e às vezes, esse pensamento fora do convencional, às vezes traz uma ideologia que não é prática, tá? Ou seja, eu não pratico, mas eu tenho a ideia do que pode ser feito. Então, assim, o que o Sebastião colocou no texto do livro? Que trata-se do compromisso assumido perante a lei. Então, quando o Sebastião fala, e isso para mim está grifado aqui no livro, né, de um compromisso assumido perante a lei, veja, se eu assumir um compromisso perante a lei, essa mesma lei me ampara, essa mesma lei me protege. Então, o que Jesus comentou não é o que entra pela boca que torna impuro o homem, mas o que sai do seu coração. Então, se eu acreditar nessa frase de Jesus e se eu interpretar aliado com esse compromisso assumido perante a lei, o que eu entendo, tá? Que no nosso nível, exceto aquelas falhas de condições de higiene, então aquela em que a pessoa intencionalmente ou não, ou descuidadamente, ela prejudica a qualidade dos alimentos. Estou falando aí essa única brecha que eu aceitaria na minha interpretação, tá? Nesse momento, claro que o Sebastião pode corrigir isso. Mas tirando essas situações de higiene, e que no caso de higiene, eu entendo que é uma lição para a humanidade, uma lição para o grupo, o contexto onde você vive, para que o grupo avance e entenda que as condições de higiene que estão sendo trilhadas naquele local não estão adequadas e por isso os seus frequentadores pagam a conta
no aspecto de criar um movimento de mudança, ou seja, um processo de progresso, uma evolução com relação à forma com que você trata os alimentos. Então, tirando esses tipos de caso, e pegando essa fala de Jesus e o compromisso assumido perante a lei, o que é que eu entendo? Que se você tem um compromisso perante a lei, você tem uma vibração alinhada com a lei. E essa vibração com a lei, ela cria um ambiente dentro do seu organismo que está em equilíbrio. Porque o Sebastião mesmo diz, e a ciência revela isso, que nós somos uma parte de células para cada 9 partes de vírus ou bactérias. Então, essa proporção faz com que o seguinte, sejamos 90% vírus e bactérias e 10% células. Então, por que não morremos ainda? Por uma questão de harmonia e equilíbrio com esses mesmos seres. Então, eles não estão para nos matar. Pelo contrário, eles estão para assegurar que nós viveremos. Então, se eu entender e vibrar nessa condição de compromisso assumido perante a lei, eu entendo que nenhum vírus, nada tem permissão de desestabilizar esse universo. Porque o meu universo está regido e alinhado com a lei. Então, para alguém entrar nesse universo, ele necessita de permissão. E os primeiros defensores desse universo são os mesmos vírus e bactérias que compõem esse universo. Porque eles estão em harmonia, entre eles existe uma hierarquia, entre eles as regras estão estabelecidas. Então, antes de chegar nas próprias células responsáveis pela imunidade, o que eu imagino? Que eles vão ter que enfrentar um exército enorme de vírus e bactérias que já conhecem o local, já entendem como são as regras desse ambiente, já se comportam como tal. Então, eu entendo que, seja o ambiente que for, basta que você esteja comprometido com a lei e assumindo todos os compromissos, principalmente vibracional, todos os seres, para entrarem, eles não têm permissão de entrar se não estiverem na mesma vibração. É como se fosse o seguinte, um planeta. Você pode querer ir para Marte. Agora, se você vai entrar dentro de Marte, é outros 500. Por quê? Qual é a sua proposta? Qual a sua intenção? Agora, você simplesmente pegar uma aeronave e pousar em Marte e dizer que vai pousar em Marte, até onde me consta, o homem não conseguiu fazer isso ainda. Por quê? Na minha visão, ele não reúne condições morais para pisar em Marte. E você vai me dizer que os defensores, os habitantes de Marte, não estão preparados para proteger o seu planeta se eles estão de 500 a 1000 anos mais avançados que nós? Então eu acho que eles estão preparados. Eu acho que é a mesma comparação. Então, Sebastião, se eu divaguei, se eu viajei na maionese, se não é isso, eu tranquilamente refaço o meu conceito. É isso e mais um tanto. Porque se é a mesma lei que rege o micro, rege o macro, a força nuclear forte que une os elementos subatômicos na confecção do átomo, ela é 100 trilhões de vezes menos potente do que aquela que dissocia os elementos. Ou seja, a nossa capacidade de repulsão daquilo que não condiz com a nossa necessidade, de acordo com a nossa consciência, compromisso com a lei e a nossa moralidade, não vai permitir, só de eu olhar para o alimento, não precisa mais do que isso, só de olhar para o alimento eu já interfiro na estrutura e readequo à minha necessidade energética, vibracional e nutritiva. Agora, se eu entro no ambiente, já começo a criticar desde a entrada do ambiente até
onde vai estar servida a alimentação, é melhor eu dar meia volta e fazer o alimento em casa mesmo, né, Marilton? Porque não é se não é o que entra pela boca que torna o homem imundo, eu gosto, de vez em quando, de ouvir as ideias do Adriano Suassunda, e ele fala que houve uma época que o homem vivia 20 anos, o cavalo também. Hoje o homem vive 80, e o cavalo, com o alimento dele, só continua vivendo os 20. E se entendermos que quem nutre o reino vegetal é o mineral. Outros elementos que estão na estrutura do ar, mas são minérios também. Outros que estão na estrutura da luz, mas são eles que edificaram o ar, e edificaram a água e a terra, por sua vez. Porque a terra, segundo Caena, veio da água, a água veio do ar, e o ar veio da luz. E o que o reino vegetal faz, segundo os biólogos, os doutores em biologia, transforma luz em alguma coisa. Então, na essência de si mesmo, tudo é luz. Eu estou agregando mais luz à minha vida. Agora depende da expertise desta luz coagulada que eu estou trazendo. Então, se eu tenho a necessidade de uma gordura X para o meu corpo, e ela tem a expertise Y, não adianta eu trazer outra gordura que não tem a expertise condizente com a minha necessidade. Salvo se eu tenho a habilidade para transformar essa gordura vegetal com altos valores da consciência animal. Se eu já tenho isso, daqui a uns dias eu não preciso nem de comer, porque toda a essência que está na terra, como eu disse, veio da água. Então, se eu souber fazer isso, basta tomar água. Eu não preciso trazer os nutrientes nem do reino vegetal. Se eu tenho a noção que a água veio do ar, é feita do próprio ar, basta respirar. Se eu tenho noção que o ar veio da luz, basta canalizar a luz. Se eu tenho noção que a luz veio de elementos distantes e começou como amor, basta amar. A alma em si só se nutre de amor. Agora, se eu não tenho as condições de edificação dos nutrientes necessários, eu preciso importar a mão de obra pronta. Então, se eu não tenho escolas, se eu não tenho um centro de treinamento na minha empresa para capacitar os meus funcionários conforme a minha necessidade, eu preciso selecionar os já qualificados. Por isso, quando Miramês também narra que a alegria abre todos os espaços em nosso universo para que esse energismo possa entrar. E agora ele vem complementar o seu próprio pensamento falando que a aceitação desses alimentos ou elementos que vão entrar dilata esses espaços, e não só nesse caso, mas de todas as virtudes. Se eu tenho a noção que esperança é a doce presença do amor, e o amor é ao mesmo tempo substância e lei. Ele tem dois universos de ação. Se eu preciso de leis, que são hormônios no meu universo, eu transformo o mesmo amor, que são minhas virtudes, em leis. Agora, se eu preciso de matéria-prima, eu lembro de Jesus. Num dado momento, ele diz: eu sou o pão da vida. Eu tenho poder para gerar e também para retirar a vida. Só que eu também sou a luz do mundo, sou a lei. Então, quando temos a noção que no ato da alimentação eu estou incorporando vidas na minha vida,
E se tudo é vivo, por mais simples que seja o alimento, eu estou diante de seres vivos. Porque se até a água foi classificada como um ser vivo pelo cientista do Instituto Aeroespacial da Alemanha, na cidade de Stuttgart, se ela registra o que penso, sinto, falo e faço, eu tenho que ter um cuidado em sorver a água. Porque ela vai registrar o que está na minha aura. Porque até chegar na minha boca, ela passou pelas minhas auras somadas. E ela já está alterada conforme as minhas vibrações, conforme as minhas frequências. Por isso, antes de se alimentar, eu já estou interferindo na estrutura da alimentação. Se o Marioto falou que vai lá no restaurante, antes de ele sair de casa, ele pensou em ir no restaurante, ele já está alterando o alimento que ele vai receber por lá. Ele está envolvendo todo o ambiente, os cozinheiros, tudo que existe lá. Ele vai encontrar lá conforme a sua ideação, conforme os seus valores. Por isso, esse respeito com a natureza, com a vida, com as coisas, esse compromisso, conforme o próprio Pietro Baldi narra em A Grande Síntese, está no livro aqui também, então estou trazendo um alimento vegetal. Mas no meu sistema nervoso, esta energia que simplesmente permeou o meu universo como simples nutrientes, ela vai perpassar por todos os meus sistemas e vai chegar no ápice como energia nervosa. Mas chegando nesse ápice, transforma em energia psi. Daqui a pouco já são sentimentos o que era uma batatinha. São virtudes. E tudo cresce e tudo evolui. Eu não estou comendo uma simples batatinha, estou trazendo consciências para agregar mais vida e mais consciência na minha própria. Então, quando falamos de expansão da consciência, é a quantidade de seres que compõem a minha realidade e o nível de consciência, a expertise que eles possuem. Vocês podem observar com tranquilidade, quando você traz a energia adequada, às vezes você come o mínimo. Quando traz a energia inadequada, você come mais e daqui a pouco está com fome outra vez. Significa que aquela energia não tem a qualificação exata do que você necessita de fato. Por isso, tudo é vivo, tudo são expressões de Deus. Agora depende da minha qualificação para agregar e promover. Alexandre, você estava falando sobre a higiene, eu sempre falo que toda vez que a gente compra um alimento que já está pronto, né, não é bom nem pensar, né, como foi feito, porque quem garante, né, foi feito com higiene. Pensei isso. Por que eu antes, Luciano, nem colocava a higiene nessa possibilidade, mas lendo com Miramês, Filosofia Espírita, né, ali ele coloca que nas grandes calamidades é permitido que até, entre aspas, inocentes, né, entre aspas, mas aqueles seres que não têm condição, às vezes, de vibrar de uma forma negativa, às vezes crianças, né, e tudo mais, ele fala que a questão é que ali existe um upgrade, uma proposta de upgrade para a humanidade. Então aqueles seres são retirados do contexto não porque ele fala que existe a lei do karma, mas mais do que isso, ele fala que naquela existência não é porque fez naquela existência, mas é porque a humanidade daquele ponto em diante necessita evoluir. E aí eu lembrei da peste negra, que na Europa dizimou, se não me engano, foi 50% ou 25%, não sei, da população.
Aí você fala, puxa vida, 25% que fosse da população, será que tinha tanta gente ruim assim? Será que tinha tanta gente descuidada, né? Eu falei assim, não. Aí eu entendi que era uma necessidade de upgrade na evolução do planeta. E aí hoje eu aceito essas condições de higiene como uma possibilidade para interferir, mas aí passa a ser pelo exemplo, né? Pelo acúmulo de exemplos que se faz que aí as autoridades, aqueles que comandam o homem naquele momento, aí eles vão tomar as suas providências. Mas eu só também mudei, eu só abri essa hipótese quando eu li com Miramês, porque até então eu nem isso considerava, viu, Luci? Já que ele tocou na peste negra, na gripe espanhola, essa foi a necessidade do homem querer eliminar o próprio homem. Agora, os seres que passaram pela experiência, a lei é perfeita. Escolheram passar para ver se esses homens que fizeram isso se toquem no futuro e para que os outros fiquem um pouco mais espertos. Porque todas essas pandemias foram criadas pelo homem. A natureza não precisa desses recursos para a nossa própria evolução. Ela é harmonia e equilíbrio. Até nós estávamos meditando sobre o texto da Marcelinha que nós readequamos, e vai ser escrito outro, porque higienizar a consciência não é expulsar, é promover. Eu vou transformar desespero em esperança, é higiene. Ficou mais leve o ambiente. Medo em coragem, orgulho em humildade, porque porque eu comecei o texto assim, nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Se Jesus assumiu esse compromisso conosco, por qualquer coisa não ser expulsa do planeta, quando ele nos pediu, né, não pediu, o planeta onde estávamos estava evoluindo. Pelo campo vibracional do mesmo, seríamos expulsos naturalmente. Mas ele já tinha construído a Terra, porque ele sabia. Porque antes de existirmos como seres, eu digo como princípios da inteligência, na origem ele já era. E ele preparou e nos trouxe para cá. E não desiste de nós. Por isso que o ideal é nos prepararmos de tal modo para que o máximo da energia do alimento entre e permaneça no corpo. Porque senão só entra e sai. Ó, Miranda, só uma parte. Adorei essa informação do Sebastião, porque eu não sabia, tá? Essa questão das pandemias, tá? É mais um ponto no meu conto. Então, somou mais um. Obrigado, Sebastião. Eu ia falar, está tendo um rapaz aí agora, bem famosinho nas redes sociais, se chama Elton Heller, e ele fala muito da permissão que a gente se dá, que a gente tem para mudar as coisas. Ele fala muito da utilidade da doença, que toda doença tem uma utilidade, tá? E ele gosta muito, ele fala muito também de uma frase assim, o que aconteceu quando tudo aconteceu? Mas ele está falando do externo, da nossa vivência, ele fala das pré-quedas, das coisas ruins que acontecem no decorrer da nossa caminhada, né? Então, para a gente olhar o que aconteceu nos dias antes ou durante ou depois daquele acontecimento, porque aquilo está trazendo uma mudança para a nossa caminhada. E eu levei isso para o nosso interior e fiquei pensando e vejo isso em mim. O que acontece quando eu permito que essas virtudes se manifestem na minha vida, né? Quando eu estou presente na ação, quando eu permito que a alegria se manifeste, a gratidão, a esperança, né? Então, se a gente pudesse ver
a movimentação positiva, proativa dentro da gente, dessas vidas que se achegam na nossa vida, nessas vidinhas, né? Porque nós somos sustentados por essas vidas e, ao mesmo tempo, elas evoluem conosco, né? E nós, seres humanos, somos esse portal onde essas vidas vão começar a se espiritualizar, não tem outro caminho, né? Então, o que acontece quando eu começo a deixar essas virtudes circularem na minha casa mental e fertilizar os meus sentimentos e os meus pensamentos, né? Eu começo a ver uma diferenciação na minha na minha própria vida de relação exterior e principalmente a interior. Por isso que a gente tem que estar presente na ação, para perceber essa movimentação. E quando a gente fala na evolução do perispírito, né, a gente pensa, mas como que é essa evolução, né? Quando a gente tem esses pensamentos positivos, esses projetos nobres, ideais nobres, essa evolução ela vem acontecendo, né? A gente transforma instinto em sensação, em emoção, em sentimento, em pensamento, né, as inteligências, e aí a gente vai construindo mais virtudes. E isso faz com que o nosso espírito se expanda, né? Então, se a gente estiver presente na ação e a gente se aperceber da grandiosidade desse movimento belo, radioso que acontece dentro da gente, a gente vai ter um caminhar mais leve, as coisas vão começar a fluir. Porque muitas vezes a gente foca muito só na coisa negativa, no problema, e a gente não vê a solução. A gente está na beira do poço morrendo de sede, né? Então, por mais que a gente pegue uma canequinha e comece a tirar um pouquinho de água desse poço e tomar ela, a gente vai sentir essa diferença na nossa caminhada. E isso, me corrija o Sebastião, se é certo ou não, mas isso é evolução, né? A gente começar a subir os degrauzinhos em vez de ficar só caminhando em linha reta sem ascender. Magnífica síntese. Sebastião, ou todos, né? Vamos explorar você, que é mais muito de muito nessa noite, que é rara, né? Para mim, pelo menos. E os outros também, né? Não desfazendo. Por que tanta polêmica? Desde que eu me conheço, que eu conheço o Espiritismo, e como é que se diz? Desde o livro Nosso Lar, que também tem uma parte lá que é polêmica, se tratando do assunto, de Chico, da vida de Divaldo, seja da sua também, que quando eu segui você lá na televisão, foi uma entrevista, meu Deus, que o rapaz ficou forçando. Sim, você falou muito sobre alimentação. Sim, Sebastião, e você come o quê? E você come carne? E você come isso? Uma coisa lá atrás, um vídeo que eu assisti lá atrás, na época. Aí você meditou melhor, seja o que a gente for comer, o interessante é mastigar bem, entendeu? Mas, porque a alimentação é uma coisa, assim, eu acho que ainda não chegou. Uns diziam que Chico comia carne, outros diziam que Divaldo comia, outros diziam que não faz mal, outros diziam... Estou falando assim da carne de um modo geral, pode ser doce, pode ser... Outros diziam que não, outros diziam que faz mal, aí criou uma linha que diz não, para carne, para as pessoas que vão para a reunião mediúnica, isso já ficou bem conceituado, né? Que tem... vai desenvolver a imunidade, um alimento que é mais... a digestão é mais demorada, enfim, aí criou. Mas, no geral, que não vai para a reunião mediúnica, né, que não participa, que aí se perde proteína, que não faz mal, que importante, que até Hitler, era vegetariano, e que o importante, como você falou aí nesse instante, que não é o que entra, enfim. Mas a gente viu, né, na minha ignorância. Aí chega em Nosso Lar, tem uma parte lá, um capítulo, que o mentor da colônia levou muito trabalho, teve muita dificuldade em lidar com algumas pessoas que chegaram lá, que ainda tinham o costume daqui, do alimento pesado, aquela coisa toda, que foi um transtorno lá,
e, se eu não me engano, se estiver falando alguma coisa mais exagerada, que abalou a estrutura lá do nosso lar, essa questão de alimentação, porque eles exigiam. Pô, então a coisa não é, para mim, então a coisa não é tão simples assim, porque mesmo, aí sim, em outra, aí tudo bem, vai depender do estágio evolutivo do espírito, como desencarna, né, que se for um espírito puro, que já, enfim, que já se desligou do alimento, que já tem uma consciência mais expandida, que, né, enfim, a gente sabe de tudo isso, mas no geral, para mim, ainda existe assim uma coisa, a não ser que tenha um livro que fale, ou mais estudo, ainda existe uma nuvem, uma sombra em torno desse assunto, no meu ver, desse assunto, entendeu? André Luiz, no outro livro dele, aí ele vai, segue os médios, numa reunião, chega lá, aí ele começa a ver na percepção dele, né, o mentor mostra ele, aí já dentro da reunião mais específica, o estômago do médio está cheio de alimento, enfim, ele começa a narrar. Quer dizer, não é uma coisa tão assim, simples, no meu ver, tão simples assim, não, porque, quer dizer, e você vê que tem lá a proteção da mediúnica, tem os mentores, e o rapaz estava lá, era André Luiz que estava lá com o mentor nessa reunião, né? E ele começa a narrar para a gente. Quer dizer, para mim, é uma coisa assim que precisa de muito estudo da minha parte, ela não tem assim uma clareza assim, se fala de tudo, se fala muito de muito, para mim, mas não se fala assim pouco de muito, assim dizer, rapaz, é assim, doem quem doer, ou então não tem esse problema. Vamos come de tudo, o importante é o ser, é o pensamento. Quer dizer, para mim, ainda não há uma questão assim que não, assim, não tem uma clareza, não tem assim tem muito assim que se dizem. Me perdoe se é falta de estudo, você pode até indicar um livro para eu ler, uma coisa mais específica, ou se está aqui dentro ainda, entendeu? Vocês. Eu ainda carrego ainda comigo essa sombra, né? Então vamos lá. O Divaldo, ninguém me disse. Eu presenciei ele jantar. Naquele dia, o que me interessava era a entrevista com ele, que eu queria fazer algumas perguntas. Ele até me convidou para comer a picanha com ele, mas eu não estava afim. Me preparei para outra coisa. E o Chico, o dia que o gato comeu o passarinho dele, eles mataram um franguinho para ele poder se acalmar. Ele adorava a asa de frango. Pelo menos a asa do frango ele comia. E começando aí por André Luiz, ele narra quando se trata de reunião mediúnica. Falou, meu filho, é melhor você comer o bife, se você necessita dele, do que incorporá-lo na reunião. Você fica naquele tormento, com fome. Agora, tenha o cuidado de alimentar-se um pouco mais cedo e coma um pouco menos. Deixa para se alimentar um tanto mais depois que voltar. Porque o corpo mais leve não é pelo que você come, pela quantidade que você comeu e a hora que você comeu vai facilitar. Vamos dar só um outro exemplo. Miramês, que a informação é dele, embora quem estava ditando era Lancelin, por João Nunes Maia psicografar em Iniciação Viagem Astral. Num dado momento, eles foram num frigorífico canalizar a energia de bovinos para atender um humano desequilibrado. Com certeza, com escassez da energia animal que ele necessitava. Por isso que vocês vão perceber aqui no início do segundo item, esse mesmo que nós estamos estudando, mas no começo dele, que sobre a Terra o espírito tem uma missão a cumprir. Aqui, página 350. E isso está em Allan Kardec,
na Revista Espírita de setembro de 1862. Então, sobre a Terra, o encarnado tem uma missão a cumprir. Tem o espírito que é necessário nutrir com o espírito, e aqui está errado, duas vezes com o E maiúsculo, tem o espírito com E maiúsculo de nutrir-se com o espírito com E minúsculo. E o corpo com a matéria. Mas a natureza da matéria influi sobre a espessura do corpo e, por conseguinte, sobre a manifestação do espírito. E ele segue: pode-se ser bom cristão e bom espírita e comer à sua maneira, contando que seja um homem razoável. E Paulo de Tarso já dizia: quando for na casa de alguém, coma de tudo que se compra no açougue, mas tenha temperança. Então não é o que entra, é o que nós necessitamos. Porque Allan Kardec, em Obras Póstumas, e colocamos também em nosso livro, esse que nós estamos estudando, se o nosso pensamento sutiliza, se a frequência do pensamento muda, dos sentimentos, o corpo se refina. Ele vai rejeitar a proteína animal por mecanismo natural. A começar pela carne vermelha. Você vai ficando como se avesso à carne vermelha, vai se utilizando para as carnes brancas, vai até chegar no peixe, vai chegar um momento que nem peixe o seu corpo vai aceitar. Só que aí você evoluiu moralmente, você já consegue assimilar do ambiente, principalmente em conexão direta com o reino animal, e na troca, na permuta de ser vivo para ser vivo, você se nutre da energia sem matar a forma. E é o que vai chegar para o futuro. Então, nesse intercâmbio, nessa permuta incessante, é que planetas mais avançados na evolução, como Marte, eles não precisam matar diretamente o animal. Na interação, já troca-se energias do reino humano, vai para orientar a consciência animal, energias do animal vêm para a consciência humana sem precisar matar a forma. Mas não é que os seres lá são tão bonzinhos assim, avançou um pouquinho. Então, a tendência nossa, hoje estamos carnívoros, amanhã estaremos veganos, vegetarianos primeiro, depois veganos, depois eu falo mineralianos, porque só água, ar e luz, depois luz-ariano, que é só luz e ar mesmo. E vai chegar ao ponto que nós vamos nos nutrir de amor. Então, quando André Luiz observa os 3 médiuns na reunião mediúnica, ele estava se observando. Porque ali estava o glutão, que foi ele, quando estava aqui, comia demais. Ali estava o camarada que usava o álcool em demasia, era o que ele fazia aqui também. E ali estava o elemento que usava o sexo fora das medidas. Então, ele estava olhando para si mesmo. A obra de André Luiz inteira é ele falando dele próprio. Como a obra Memórias de um Suicida, de quem Ivone do Amaral Pereira está falando? Dela. Uma das informações mais nobres no livro original é esta. Num dado momento, num conflito desses elementos que chegaram ao suicídio, e foram algumas etapas, eles não conseguiram terapeuteá-lo na totalidade, como uma alma que desencarna. Aí fracionaram ele em 10. Aí conseguiram. Então, dividiram aquela alma em 10 frações.
E na hora de encarnar, se uma for, todas estarão lá. Então, uma só fração encarnou. A outras 9 ficou no plano espiritual, mas viviam as experiências por intermédio daquela que estava cá. Até porque troca-se o tempo todo de comando. Uma pode ser encarregada de fazer o corpo, e as outras, vez por outra, a gente não muda de humores. Daqui a pouco, você percebe que uma daquelas outras é que assumiu o comando. Então, quando você tem essa coerência, vou dar só um exemplo simples, bobo. Eu trabalhei com tratamento de áudio e vídeo durante 25 anos, mais ou menos. E nos estudos, eu observava um aparelho de rodar o CD. A gente chamava o toca-CD, toca-disco. De CD e de vinil. Então, ele, para rodar um CD, para você ouvir a música, ele gasta um X de energia. Vamos supor que seja 1%. Mas para gravar, ele gasta 10%. Ele força 10 vezes mais. Então, se você for numa reunião mediúnica, o seu corpo inteiro se transforma num laboratório. Então, vai ser um dispêndio de energia fantástico. Basta você imaginar os médiuns de efeitos físicos que exteriorizam o ectoplasma por todos os orifícios visíveis, já que os invisíveis normalmente não vemos, a quantidade de massa física que eles perdem em pouco mais de 1 hora numa reunião. Nós mesmos chegamos a perder 3 quilos de massa física numa palestra de 1 hora. Porque o corpo se transforma num laboratório na hora da preleção, para que cada um receba a assistência espiritual de acordo com a necessidade. Então, quando você tem coerência, o que eu vou fazer? Bom, eu sou motorista de caminhão. E para quem sabe, quem está na atividade, o prato do caminhoneiro, vocês sabem como que é. Ele fica escondido de trás dele. Mas depois que ele come, ele consegue dirigir na sequência? Não consegue mesmo. Agora, se ele quiser terminar de comer e seguir, ele vai ter que escolher a energia mais suave para o corpo não ter um dispêndio para a digestão, porque o corpo gasta 40% da energia assimilada só para processar a digestão. Agora, se eu comi demais, aí ele vai gastar 50, 60. Então, de acordo com o que eu vou fazer, por exemplo, antes de uma palestra, se eu comer, aí complicou. Meu corpo vai ficar denso. E por mais suave eu posso comer coisas, até frutas. Meu corpo precisa estar leve. Então, água, no máximo, às vezes um suco natural. Mas antes mesmo da palestra, ali meia hora, nem suco eu consigo tomar. E não adianta querer que eu tome o suco logo que termina a palestra, que eu não vou conseguir também. Porque a energia que passa pelo corpo é tamanha que seria incoerente eu querer trazer energia mais densa para o corpo e perder aquela sutil que eu ganhei. Porque se entra uma sutil, o contrário sai. Se entra uma densa, dependendo do meu equilíbrio, a harmônica vai sair. Basta vocês imaginar, vocês estão em perfeita harmonia, aí chega um fofoqueiro, e a hora que você percebe, você está pelo menos concordando com ele. Aí o corpo começa a pesar. E dependendo da situação, você fala, mas onde está a minha energia? Porque te esgota, como se você ficasse com uma bateria descarregada. O que aconteceu? É ele que roubou? Não, ela fugiu de você.
Porque se ele está vibrando em algo denso, ele não vai pegar a sua energia sutil, porque não vai estar incompatível com o universo dele. Agora, a energia sutil fugiu da gente. Eu mudei o pensamento, mudou a frequência do pensamento, é como se eu expulsasse algo mais nobre. Então, se eu começo a fofocar, o que era beneficência em mim transformou-se em maledicência. Tem vaga para maledicência, mas não tem para benevolência, porque eu fechei a porta. Se eu estou agindo com maldade, a bondade bateu sem retirada. O que era de bondade em mim, momentaneamente desapareceu. Por isso, esses cuidados. Então, se eu ainda necessito de um alimento X, no dia da reunião mediúnica, ou na reunião, a doação de energia do passe, por exemplo, dependendo de quem vai receber a minha energia do passe, eu preciso comer carne. Não é, Marcela? Quer receber um passe para repor a ferritina que está faltando no teu corpo? Eu vou ter que comer um fígado bovino, alguma coisa, porque eu preciso de energia para repor a sua, que está faltando. Então, tem que ter coerência. Então, o ideal seria eu saber quem vai receber o passe da minha pessoa para eu me preparar. Agora, se eu for aplicar passe em crianças, como que eu posso ir com a energia densa? Que tipo de energia que eu vou doar para essas crianças? Eu preciso fazer até um jejum, ir o mais light possível para que eu possa interferir no psiquismo dessas crianças e levar algum valor que vai agregar no seu universo. Mas já falei demais. Mas, Sebastião, nesse caso aí, de você levar uma energia densa e a pessoa que vai receber não necessitar, não há uma intervenção espiritual para que essa energia se torne adequada, porque a gente estuda Kardec, pelo que eu entendi, tem essa interferência. Não sei. Eu já ouvi de confrades, então ele fala, não vou me preocupar tanto, na hora eles sabem separar isso daqui, eles podem até fazer. Mas é minha responsabilidade, como nós vemos aqueles dois jovens ali na obra Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, a seriedade, a coisa mais encantadora que eu já vi sobre passe foi aquele capítulo. Eu preciso ter aquela coerência. Agora, se eu me preparei com boa vontade para uma doação de energia mais densa e chego lá, não tenho paciente, isso é fácil deles transmutar, porque tem muita gente necessitando. Eles vão carrear do meu universo e vai levar para outros. Então, eu entrego essa cota que foi direcionada para Marcela, ela ficou com medo da minha pessoa e não veio. É Marcela. Às vezes você tem medo da minha pessoa. Aí ela correu, eu tenho que doar para alguém. Então, eu direciono, e basta você saber movimentar os seus chakras, você esvazia, canaliza outro tipo de energia e está pronto. A gente não dá um reset em pilhas, quando você vai recarregar a pilha, primeiro ela não zera a carga para depois começar? E é assim que funciona nas pilhas que são recarregáveis. Ela pode ter quase a carga inteira. A primeira coisa que o carregador faz é zerar a carga e começa do zero. Então, é ter essa consciência mais ampla de nós mesmos e saber movimentar. Porque a energia que se doa no passe, por exemplo, ela vem de 3 dimensões diferentes. Vem da espiritualidade que nos orienta, que nos assessora, vem da natureza e a nossa cota. Então, é a combinação de 3 universos. Então, na hora da natureza entrar em campo, e eu preparei uma energia mais densa, será que ela não pega essa mais densa e redireciona? Porque nós sabemos que isso é feito, e supre aquela parte que eu não preparei naquele momento, porque ela vai me ceder a matéria-prima
assim como a espiritualidade por intermédio dos fluidos. Eu não arrebanho uma porção de fluidos e gravo neles as minhas virtudes e o transformo segundo. Então, se eu esvaziei o meu jarro, a minha xícara, agora eu estou pronto para receber um novo chá. Você falou assim, Sebastião, eu pensei que às vezes a gente fica com o corpo tão cansado, né? Tão precisando dormir um pouquinho. Aí a gente dá um cochilinho e se recupera. E o que Interessante. acontece durante aquele cochilinho, que às vezes é 15 minutinhos? É, Você saiu do corpo, para onde você foi? Então, dependendo com quem você esteve, você volta a outra pessoa. interessante. Eu vou Aproveita que o perguntar, professor então, está na sala. já que o Sebastião falou que quando vai dormir os 15 minutos e deitou Maria e acorda José, o que acontece? É uma manifestação de uma outra personalidade ou o que é? Às vezes é um espírito intruso mesmo. Descuidou do seu barraco, alguém vai lá e abre a porta e toma posse. Porque a gente sai do corpo sem a devida vigilância e nós sabemos que há interferências. Alguém já estava nos observando, sabe as nossas frequências e por qualquer brecha no mundo psíquico emocional já está ali outra personagem. Aí eu já volto um outro ser que não é o meu próprio ser. Mas e quando que vai ter a destroca? A palavra. Quando que vai inverter a situação de novo? Ou você pede lá para o juiz um mandado de reintegração de posse, aí no caso o juiz, a sua consciência, o seu mentor, o próprio Cristo, o Senhor Supremo, fala, eu vacilei aqui. Eu estava invigilante e agora não dá aí para fazer o processo de reintegração, porque está complicado. Jesus não fez isso quantas vezes? Eu chegava lá, quem estava assumindo, estava governando aquele corpo e ainda muito mal, era um outro ser. Então, por isso a necessidade desta vigilância. Então, eu vou selecionar o olhar, eu elejo o meu projeto fora do corpo. Fiz os meus filtros. Agora eu vou vigilante do que eu pretendo, onde eu quero estar, com quem, o que eu quero aprender, o que eu quero trazer. E depois retorno agora à ação. Multiplique os talentos. Pode ser uma imperfeição moral também, se manifestando, do inconsciente? Também, essa é até mais fácil a solução se for nós. Porque basta você voltar no prumo, mas se não for tu, você tem uma dificuldade maior. Mas mesmo assim, você vai precisar mostrar que você no comando você vai fazer melhor e sem querer expulsar o outro. Mas houve a rejeição, ficou nervosa pela situação, aí você complica mais a coisa. Agora, reconhece, tenha humildade, vacilei. Tenta recompor a vibração, mude a frequência, você reassume sem brigar com quem assumiu, porque só mostrou que o seu sistema tinha falha. Como eu assisti um filme, eu não lembro o nome do filme. O moço vendia sistema de segurança. Ia lá naquela super empresa, oferecia o empresário para eu já tenho sistema de segurança. E não viu aí quantos vigias você também passou até chegar a mim? E daqui a pouco ele voltava lá. Só que driblava todos os seus guardas, o sistema de segurança, e quando o empresário percebia, ele estava dentro da sala dele.
Seu sistema é falho. Se você quiser um seguro, eu instalo para você. E isso somos nós, com os nossos sistemas de segurança, a nossa vigilância em tempo real. Sebastião, você falando aí, eu pensei que sempre, eu penso que é troca de personalidade, né? Você fala muito sobre isso. Então, pode ser também de outro espírito também que toma conta do nosso corpo. É tão sutil, dependendo do alimento que você come, você muda o seu humor. Não é só o alimento, é o cozinheiro que confeccionou, é quem transportou, é quem comercializou. Então, ali tem uma infinidade de frequências. Então, se você não parar um pouco, olhar para o alimento, adequá-lo, reordená-lo para que ele trabalhe a seu favor e não contra você, um simples bife que você come, você fica fora do prumo. Eu falo de experiência própria. Num ambiente que você entra João e sai Joaquim. Você sai todo descompensado, você não pediu licença para o ambiente, você chegou lá, criticou todo mundo que estava no ambiente, e depois quer sair igual entrou. Então tem que ter esses cuidados. Teve um dia que eu relatei a minha história para o Sebastião, algum de vocês estavam juntos, aí você, Sebastião, falou exatamente isso, né, que eu tinha que perguntar, né, o porquê, o que está acontecendo, tentar visualizar, mas eu tento, antes de dormir, eu faço a oração, eu faço alguma coisa assim, mentalizando, mas aquela hora que eu acordo, 4h30, 5 horas da manhã, eu acordo com uma coisa assim muito, muito desagradável, muito ruim, eu dormi bem, mas aí eu pergunto, eu tento me ligar, saber o que está acontecendo, mas eu, assim, infelizmente, eu não obtenho resposta. E aí eu fico assim. Ela não fica nem vermelha quando fala, pode ver. Então, respira fundo. Vamos fazer ao vivo e em cores. Quantas vezes por dia você olha no seu lindo rostinho e diz para você mesma que você se ama? Você se quer bem. Que você se aceita integralmente, como o Alexandre colocou desde o início. Então, quando você aceitar esse universo em você, porque você sai fora do corpo, às vezes até assume certos compromissos, e o medo desses seres de você esquecê-los, eles embarcam com você e assumem o comando por determinado tempo. Mas se você sai do corpo com uma bagagem, uma oração, uma boa leitura, uma música, você já leva alimento para eles. E eu sempre falo com eles no meu universo, falo, não precisa assaltar, é só pedir que eu procuro ofertar o que vocês precisam. Mas eu nem deixo eles pedir, eu chego antes. Então, não precisa o meu inconsciente assaltar o meu consciente ou perturbar o meu subconsciente. Eu tenho cuidado de levar o alimento para essas imperfeições de outrora, que foram elas que nos trouxeram até aqui. Então, se você trabalhar de tal modo que você oferta esse alimento para o seu mundo psíquico e emocional sem antes deles pedirem, antes de você se sentir mal, ficar descompensado. Se você faz isso, você vai deitar bem e sempre amanhecer melhor. Porque você estabeleceu isso como propósito. Eu quero ir para o sono, estou bem e quero voltar melhor do que eu estou indo. É só esse cuidado e esse acolhimento sem se recriminar, porque você volta descompensada e depois fica se culpando, se martirizando. E quando você se culpa, se martiriza por assim estar, é como se você chicoteasse esse povo.
como se você culpasse esses pequeninos que necessitam. Na verdade, eu queria mais entender, né? Porque, assim, eu não fico brigando assim comigo. Eu gosto de mim, vai falando português, assim, mas, né? Só que eu não entendo por que a hora que eu acordo é assim. Depois eu vou melhorando, né? Para que você Porque, acorde, assim, trouxe uma tô cota de pensando. gente para trabalhar, mulher. Então, Então, eu você tenho que... coloca na frente da sua casa aulas particulares. Os alunos que vão chegar aí são disciplinados? Vão saber respeitar o seu ambiente? Normalmente não, mas eles querem aprender. Então, esses seres que estão vindo com você do seu inconsciente, de outras instâncias, eles só sabem se comportar assim, eles são assim. Agora você é que tem que mostrar para ele o que você é no dia a dia. Para vocês chegaram na minha sala de aula, mas para que vocês entendam o que eu vou passar para vocês, precisa de ordem, de disciplina. Então sentem, se aquete, deixa eu mostrar como eu faço na minha vida diária. Aí eles vão assimilando, você vai se acalmando rapidamente. E às vezes nem precisa chegar já nesse turbilhão. Eu estou tentando, mas ainda não consegui, não. Então, eu vou continuar tentando para me conseguir. Vamos conseguir. Por exemplo, o Haroldo está fazendo declaração de amor para as selvazinhas que estão aumentando. Assim, a gente faz aquilo que Mergulhar pode. na região e abraçar todo mundo, agradecer, porque elas estão drenando o energismo que está no perispírito. Ele está fazendo, viu? Ele está Ajudar elas a fazendo. fazer isso para fazer o mais rápido, terminou essa drenagem, não tem mais objetivo de ser. Então, quanto mais rebelde, mais amor. Mas há Como mais... você falou, né? Ele está fazendo. Agora, assim, às vezes a pessoa acha que está fazendo, mas no íntimo ainda, né? Não consegue chegar lá, né? Desde que ele faça 1%, a espiritualidade, a própria consciência, traz 100 ou 1000 vezes a mais do que o que ele fez. É a Tentando, eu seriedade e a vejo que... sinceridade no que faz. É, Porque nem todos vamos ver. nós vamos conseguir fazer 100% de um dia para o outro. Vamos conseguir umzinho e já temos o auxílio de acordo com a seriedade que estamos levando. Mas vai melhorar, vai melhorar. Estamos engatinhando. É isso aí. Ô, Sebastião, eu acho que eu não escutei certo, né? Eu acho, então eu já estou me dando o direito do equívoco. Por isso que eu vou te perguntar se eu escutei certo ou não. Você, quando estava falando da parte da invigilância, que às vezes nós estamos meio invigilantes, aí você foi explicando e tal, em dado momento você falou de Jesus. E que eu não sei se foi realmente Jesus ou se foi outro nome. Pode Ele ser falou que, Jesus. assim, se foi Jesus, aí eu estou pensando, Jesus invigilante não orna. Explica esse trem pra gente. Foi Jesus mesmo que você falou ou foi outro nome? Na realidade, eu falei que na época de Jesus, os invigilantes vacilavam e alguém assumia o comando. Mas Jesus também vacilou. E vacilou feio e teve a humildade de reconhecer. Porque tinha um determinado povo, a ordem era não passar perto daquele povo. Mas alguém lá desse povo furou a fila e veio até ele. Ele quis esquivar-se, ela falou, até os cães como o resto dos seus donos. Aí ele levou um choque. Ele falou, nunca vi tamanha fé. Quer dizer, dentro dos que eram rejeitados, até por ele não recomendava nenhum dos seus discípulos ir lá, tinha alguém sinceramente interessada. E ele ali mudou de ideia, mostrando que ou para dar-nos uma lição, que não sabemos tudo, e nem ele se achando que era maior, tanto que ele falou, quer ser o maior, seja o servidor de todos. Mas o próprio Ramatiz fala, Jesus é o mensageiro do Cristo.
não é ele que governa o planeta, é o Cristo do qual ele faz parte. Um dia ele vai chegar à condição de seres da escala arcangélica e estar pronto para construir o seu planeta e gerenciá-lo. Mas, por enquanto, ele é o mensageiro do Cristo, o de maior envergadura que conhecemos. Não conhecemos nenhum outro no Cristo com a sua expertise e qualificação. Mas ele não disse que era o rei da cocada, que sabia tudo. Muito pelo contrário, sempre mostrava e ainda falava: sois deuses, farão coisas maiores do que agora faço. Quer dizer, se vocês se capacitar, vão fazer coisas tão grandiosas quanto eu faço. Por exemplo, tem na Bíblia, em algum lugar, que Jesus curou algumas pessoas com a sua sombra? Não tem. Mas os seus discípulos curaram. Eles passavam e a sombra deles levantava os caídos. Não eram coisas maiores? E sombra nós sabemos que é a aura. Quer dizer, a vibração da aura dos seus discípulos chegou a um grau X, tamanho, e eles passavam e os caídos iam se erguendo. Por isso que ele foi taxativo: sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, o que você precisa está dentro de você, e pode fazer mais do que eu estou fazendo agora. Aí eu completo: se quiser, se souber e se agir. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.